Outra lição que temos aqui no cenáculo: Jesus revelou a natureza e o propósito da sua morte. No cenáculo, Jesus revelou a natureza e o propósito da sua morte. Eu falei um pouco disso aqui na última ceia que nós tivemos aqui. Qual a natureza da sua morte? Ou seja, que tipo de morte o aguardava? Jesus revela isso claramente na ceia. Era uma morte sacrificial. Não era uma morte qualquer, era uma morte em forma de sacrifício, uma morte em termos semelhantes à morte dos cordeiros, que também estavam sendo sacrificados naquela Páscoa, e que eram um símbolo profético que apontava para ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, como diz em João 1,9, quando João Batista aponta para Jesus, diz: eis aquele é o Cordeiro de Deus. Ele explica isso, que a sua morte seria sacrificial, a natureza de sua morte. Ele explica isso falando do significado dos elementos da ceia, do pão e do vinho. O pão tinha um significado, ele disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. O pão não representava o corpo vivo de Cristo, mas o corpo que seria entregue, que seria moído pelos açoites e seria pregado na cruz. O vinho também tinha o seu significado. Este cálice é o meu sangue que é derramado por vós. O vinho não representava o sangue que corria nas veias de Cristo. Não, aquele vinho representava o sangue que ele derramaria por ocasião da sua morte. Jesus está revelando com isso que a natureza da sua morte seria sacrificial, uma morte sacrificial. Nos sacrifícios, queridos, os animais, o cordeiro, ele era morto pelo derramar do sangue. No sacrifício que era feito para perdão dos pecados, o animal sacrificado morria pelo derramar do sangue. O sacerdote cortava ali a garganta e o sangue derramava até o animal morrer. Outra coisa, na morte sacrificial, o sangue era separado do corpo. O sangue era derramado, o sangue era colhido e era separado do corpo. E Jesus está mostrando isso. Ele diz: este é o meu sangue e este é o meu corpo. O meu sangue que vai ser derramado por vocês e o meu corpo que vai ser entregue por vocês. Morte sacrificial. Veja um exemplo de como Moisés fez o sacrifício no Monte Sinai. E esse exemplo aqui, ele é duplo, porque aqui é um sacrifício para você entender a forma de separar o sangue, para que separava o sangue, mas também aqui é um sacrifício para selar a renovação da aliança que Deus tinha feito com Abraão, com o povo. Olha só, Êxodo capítulo 24, versículos 6 e 8. 6 a 8, aliás. Moisés colocou a metade do sangue do animal que tinha sido sacrificado em tigelas. Olha como o sangue era derramado e o sangue era colhido no sacrifício. E a outra metade derramou sobre o altar. O sangue foi dividido em duas partes. Uma ele colheu numa tigela, a outra parte ele derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. O povo estava assumindo um compromisso com Deus, e Deus estava assumindo um compromisso com o povo, estava renovando a aliança, um compromisso. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo. Ele jogou o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança. Que coincidência, não? Vocês já ouviram isso em algum canto hoje? Olha o que Moisés disse quando joga o sangue sobre o povo: este é o sangue
lembra das palavras de Jesus? Este é o meu sangue da aliança. Você acha que é por acaso Jesus está fazendo menção a isso aqui? E Moisés diz: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Mas o primeiro foco que eu quero que vocês tenham aqui é: veja como o sangue dos animais sacrificados era separado do corpo, foi colocado em tigela, uma parte derramada sobre o altar, outra parte foi aspergida, derramada sobre as pessoas. É daí que vem a expressão cobertos com sangue, ou lavados com sangue. De repente você que não é cristão, ou você que não tem costume ou intimidade com a Bíblia, você escuta os crentes dizer esse tipo de coisa: o sangue de Jesus tem poder, ou eu estou lavado pelo sangue de Cristo, ou estou coberto pelo sangue de Cristo. Você deve pensar: que loucura é essa? Que negócio é esse de estar lavado com sangue? O sangue não lava ninguém, sangue suja. Mas é daí que vem a expressão lavado, coberto com sangue. Você está coberto com o sangue do sacrifício de Jesus. A morte de cruz, a qual Jesus seria submetido, ela atendia aos requisitos de uma morte sacrificial. Não era uma morte exatamente igual à do cordeiro, onde a garganta era cortada, mas a morte de cruz, ela atendia aos requisitos de uma morte sacrificial, pois os condenados à morte na cruz, eles morriam pelo derramar do sangue, através das chagas que eram feitas em suas mãos com os pregos e nos seus pés, onde eles eram fixados na cruz. Eles morriam pelo derramar do sangue, mas era um derramar lento, mas era pelo derramar do sangue que eles morriam. Então, a morte de cruz atendia perfeitamente aos requisitos de uma morte sacrificial. Agora atentem para esta revelação. O sacrifício de Jesus, ele tem um significado duplo. Quando ele na ceia cita a expressão sangue da aliança e evoca para Moisés, ele está mostrando isso, tem um significado duplo. Primeiro, o sangue de Jesus, ele é um sangue do sacrifício pelos pecados, e ao mesmo tempo ele é o sangue do selo de uma nova aliança que Deus está fazendo com os homens. Então, ao mesmo tempo que ele representa o sangue de um cordeiro que era derramado para perdão dos pecados, se você não está entendendo isso, chegar em casa, você vai no canal da Ibavinha no YouTube, você assiste as outras mensagens que você vai entender isso direitinho. Então, o sangue de Cristo, aqui ele representa o sangue que estava sendo derramado para perdão de pecados, mas também o sangue que era derramado quando Deus fazia uma aliança, e essa aliança era selada com sangue. Não é um compromisso qualquer um, não era amarrando os fios de bigode, não era um aperto de mão, não. A aliança que Deus fazia com os homens, ela era selada com sangue, como nós vimos no caso da aliança no Monte Sinai, quando Deus faz aliança, Moisés sacrifica um animal, e era selada aquela aliança com sangue. Isso aconteceu também quando fez a aliança com Abraão, lá atrás, houve também derramamento de sangue. E agora na nova aliança há derramamento de sangue. Então a morte de Jesus representa o sacrifício do cordeiro da Páscoa para perdão dos pecados, e ao mesmo tempo o sacrifício para selar a aliança que Deus está fazendo com o seu povo através de Cristo. Então a aliança igual a compromisso, e um compromisso que era selado com sangue. E aqui tem algo extraordinário. Lá no Sinai, no sacrifício que Moisés fez para selar aquela aliança, o sangue foi aspergido, jogado sobre as pessoas. Ou seja, o símbolo daquela aliança foi algo externo, por fora, por cima das pessoas. Mas no cenáculo, na nova aliança estabelecida
por meio de Jesus. O vinho que representava ali o sangue de Jesus não foi jogado sobre os discípulos, não foi aspergido sobre os discípulos, mas aquele vinho que representa o sangue, a ordem foi: bebam dele todos vocês. Qual é a mensagem aqui? A aliança, a nova aliança feita por Deus através de Jesus é algo muito mais profundo, ela ganha uma dimensão muito mais profunda, ela é interna, ela é por dentro, agora ela é no coração, como profetizou Jeremias. Não mais será uma aliança onde a minha vontade, a minha palavra e as minhas leis estão escritas em tábuas de pedra, mas ela será uma aliança onde a minha palavra, a minha vontade e a minha lei vai estar escrito no coração de vocês. Olha o que diz Jeremias 31, 33. Essa é a profecia, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E aí chega Jesus no cenáculo e diz: este é o sangue da aliança derramado em favor de vocês. Jesus está selando uma nova aliança de Deus com o povo, mas essa aliança agora é muito mais profunda, não é por fora, não é superficial, é por dentro, é íntima, é no coração. Outra lição que nós aprendemos no cenáculo Jesus ensinou sobre a necessidade de nos apropriarmos do seu sacrifício.